No vídeo passado você ficou sabendo que era o verbo e as suas ações. Quando nós estudamos lá os nominais, o substantivo, você sabia que as coisas tinham características, como céu azul, como cachorro marrom, que as coisas elas têm características. As ações também têm. Essa é a função destinada ao advérbio, que você saberá hoje. Bora lá! Salve, meus queridos, bora lá, hoje nós iremos falar sobre advérbios. Já te adianto que é uma classe vasta também. Você vai sair daqui hoje sabendo a sua função principal, que é uma palavra que vem para qualificar o verbo em essência, tá certo? Mas o advérbio ele não serve só para isso, ele também pode qualificar um adjetivo, outro advérbio, tá certo? Mas nós vamos falar sobre a sua função principal. Então vamos ali. Advérbio vem do latim, que é junto do verbo, basicamente. Ad quer dizer junto, e verbo quer dizer... Se inscreve no canal e dá o like no canal, além da gramática do Gabriel Maguisse. Isso significa verbo. Essa é a ação que você tem que fazer. Verbo é de verbo, óbvio, né? Ou seja, é uma palavra que vem acompanhando o verbo, orbitando o verbo ali, dando características a ele. Então o que você tem que entender, a priori, é isso. O advérbio ele é um qualificador verbal. Sendo ele o qualificador verbal, pensa só, você tem ali a ação. Da ação, você tem a ação de falar, você tem a ação de modo, você tem a qualificação de modo. Então eu posso falar alto, posso falar baixo, posso falar lentamente, posso falar rapidamente. É uma ação de modo. Eu posso fazer em relação ao espaço, certo? A fulano falou isso aqui, ali. Então eu também posso fazer em relação a tempo. Enfim, você vai saber isso ao longo da aula. Torna a dizer, o advérbio ele é uma palavra que nós podemos colocá-la como invariável, mesmo que haja certo grau. Você vai saber disso também. E você vai saber a principal função dele, que é a qualificação do verbo. Vamos lá. Vamos pensar no seguinte exemplo. Aliás, né, só para a gente tangenciar, para não ficar muita dúvida, pense nas três situações a seguir. Ele fala bem. O advérbio, nesse caso, o bem, ele está modificando o verbo falar, beleza? Fulano fala mal, fala bem, fala alto, fala baixo. Fulano é muito bonito. Ou seja, eu, né? Não. Esse muito bonito, ele é o quê? Ele está qualificando, dando ênfase nesse adjetivo. Então, nesse caso, ele está ali servindo para auxiliar um adjetivo. E se eu dissesse fulano corre bem rápido, esse bem rápido aí, ó, olha só, nós temos aí o advérbio modificando basicamente outro advérbio, tá certo? Só para a gente tangenciar, mas vamos usar os tipos de advérbio. Vamos pensar em outros exemplos para ficar mais claro. Os advérbios, eles podem ser divididos nas seguintes situações, olha só. Tempo. Eu cheguei cedo. Aqui nós temos o verbo chegar, não é isso? Cedo eu não vou dizer o horário, ele está relacionado ao tempo. Fulano chegou e o cedo está relacionado ao tempo, certo? Mesma coisa se você disser assim, não, hoje eu vou jogar videogame, amanhã eu irei estudar. Esse hoje, esse amanhã são advérbios também, do verbo jogar e do verbo estudar. Então ali você está colocando em relação de tempo também. Nós podemos colocar não só o tempo presente, mas o tempo presente no discurso. Eles já saíram. Então, esses saíram. Outra coisa, nunca vi algo assim. Esse nunca também é um advérbio. Nunca vi. Você viu quando? Nunca. Ele está ali dando essa relação temporal, no caso da existência dela. Mas a gente pode colocar dessa forma. Tá ficando claro para você? Também tem a questão do lugar, como eu falei. O livro está aqui. Aquela situação clássica. Sua mãe fala, você pergunta para sua mãe, onde é que está aquela coisa? Tá ali, ou está aqui. E você nunca vê, e ela foi até aquele jargão, né? Se eu achar, eu vou esfregar isso aí na tua cara. Esse aqui é um advérbio. Ali é um advérbio. Onde está? O verbo estar, certo? Eu posso colocar essa questão de lugar em distâncias. Fulano mora longe. Esse longe é um advérbio. Percebe? E tá fazendo ali, qualificando o verbo morar, não é isso? Ou
Quando você quer ter uma conversa um pouquinho mais particular, vamos conversar ali, não vamos ficar aqui. Entre outras coisas, como você pode categorizá-las. Olhe para cima, onde você está querendo direcionar essa ação de olhar para cima, para o lado. Outro ponto aí que nós também podemos ver é que os advérbios, eles também são advérbios de modo. Esses advérbios de modo é a forma como a ação é feita. No primeiro é quando, pensa assim, o quando essa ação é feita. O outro é o onde e quando. Vai gravando isso aí. Lembra que a língua, ela é um retrato da realidade. Se você entender a realidade, fica mais fácil de você entender a linguagem. Tá? Então aqui nós temos a questão do modo. Vamos ao seguinte caso. Você já teve algum problema quando você está digitando uma mensagem, quando não tem emojis e você não está gravando áudio, você está digitando, a pessoa interpreta de alguma forma, ou você tem que escolher muito bem as palavras, porque não tem entonação vocal, não tem carinhas bonitinhas ou feias, e você não pode dar nenhum tipo de relação ou texto não verbal para deixar claro o que você está falando. Vamos ao cinema? Que filme você quer ver? Tubarões Assassinos. É sobre o quê? Um cavalo que quer ser cantor. Isso daí acontece. Você consegue mudar isso pelos advérbios. Quer dizer, na hora de escrever a mensagem é meio difícil. Mas assim, gostaria que você fizesse isso. A pessoa que lê isso daí, simplesmente lê, pode interpretar como: gostaria que você fizesse isso. Ou eu gostaria que você fizesse isso. Percebe que isso daí é calmamente ou intensamente. Eu posso mudar o modo como eu estou dizendo. Acho que está ficando claro. Então, calmamente. Fulano falou friamente. Nossa, fui conversar com o cicrano, foi frio comigo. Ou, sei lá, sorriu maliciosamente, sorriu docemente. O time jogou. Jogou como? Jogou bem. Ganhou bonito. Só não ganhou o Mundial se for o Palmeiras. Essas coisas são de modo, a forma como a ação é feita. Lembra de novo, o lugar onde é feita, quando é feita e a forma como é feita, tá certo? Podemos ainda categorizar negação e afirmação. Negação, não. Afirmação, sim. Enfim, você tem como negação: não, jamais farei isso, nunca farei isso. E afirmação, certamente, sim, afirmativo. Esses são os principais advérbios. Esses são os principais advérbios, é claro. Nós também temos os interrogativos, né? Se eu estou falando de ação, onde essa ação foi feita, eu posso estar perguntando também onde essa ação foi feita. Ou seja, o onde. O onde, ele é um advérbio interrogativo. Você quer saber a forma como isso foi feito? Você vai perguntar o como isso foi feito. Você quer saber a razão? Por que isso foi feito? Esses são advérbios interrogativos. Você está querendo saber onde, quando, de qual modo que essa ação foi feita. Percebe que o advérbio está bem ligado nisso aí? Aliás, nesse vídeo eu também não vou falar sobre as locuções adverbiais. Vou deixar para uma próxima aula. Outra dica bônus: todas as palavras que você vê que terminam com mente, elas são advérbios, né? Se você não sabia, fique sabendo agora. Um outro ponto aí são os tais graus dos advérbios, né? Mas não eram palavras invariáveis. Calma, olha só. Fulano chegou mais cedo do que eu. Estou comparando a ação que eu fiz com a ação do fulano. Lembra dos adjetivos, que tem um comparativo e superlativo? No advérbio também tem. E se eu for falar os superlativos sem fazer comparação, fulano chegou cedíssimo. Esse daí também é um grau do advérbio. É outra característica dessa palavra. Então assim, eu vou estar deixando para você observar aqui alguns dos principais advérbios que são utilizados, que são esse daí, ó. De afirmação, sim, certamente, efetivamente, realmente. Os de dúvida, no caso lá, porventura, possivelmente, provavelmente, talvez. Temos os advérbios de intensidade: bastante, demais, menos, muito, pouco, quanto, bom, quase. Os de lugar: abaixo, acima, adiante, ali, além, aquém, aqui, atrás. Os de modo: assim, né? Tipo, quando a pessoa faça assim, isso é de modo. Bem, debalde, depressa, devagar, mal, melhor, pior.
De negação, não. Nós também temos o negativo, enfim. Advérbios de tempo: agora, ainda, amanhã, anteontem, ontem, antes, breve, cedo, depois. Então, esses daí são os principais advérbios. Tem muita coisinha ainda para ser dito. Falarei nos próximos vídeos. Tem muita coisa interessante sobre essa classe de palavra. Por hora, o importante é você saber é isso daí, certo? Não deixe de conferir os verbos, que eu fiz um vídeo sobre ele. Vou estar deixando aqui. Comenta aqui abaixo o que você achou, porque é de graça e você é livre para isso, meu nobre. Fui!